Olá, pessoal. O tema desta série de vídeos curtos vai ser dessa vez do Delegate. Nós vamos ver para que serve, como faz para usar, qual a vantagem, etc. Mas já quero avisar logo de cara que nesse vídeo nós não vamos falar nada sobre esse assunto. Nós vamos cuidar apenas de gerar os arquivos de dados que nós vamos usar nos exemplos que nós vamos mostrar e ilustrar como é que a função funciona, etc, etc. Essa questão de gerar arquivo de teste é uma questão meio monótona, toma tempo, é meio monótono de fazer, mas toda hora a gente topa com isso aí. Você precisa de modelos você precisa gerar arquivos de teste para testar relatórios, para testar funções, para testar, ter uma ideia de como o sistema está funcionando. E toda hora a gente tem que constituir um modelo de, sei lá, 20, 30, 40, 50 registros para fazer isso. Então, eu resolvi fazer um pequeno programa para gerar esses arquivos. Isso aí não é nada do outro mundo, mas tem me ajudado bastante e quem sabe possa ajudar você também. Bom, em primeiro lugar, nós construímos um modelo dos dados que nós vamos gerar, incluindo as restrições, etc. Estamos falando disso aqui. Por exemplo, vamos considerar esse modelo de dados que nós estamos vendo aqui, que trata-se de um arquivo de pessoas. É uma coisa muito simples, mas nós temos aqui quatro propriedades que seriam a identificação da pessoa, Person ID, o nome, a idade e a data, que é uma data de alguma coisa qualquer, data de inscrição, alguma coisa. É uma data genérica que a gente está usando aqui. Bom, então, nós vamos colocar também, junto com isso aqui, a gente vai colocar também as restrições, os constraints, né, de cada uma dessas propriedades. Então, essa aqui é o primeiro, o required, essa aqui comprimento mínimo required, obviamente, né? Porque você tem comprimento mínimo e required. Comprimento mínimo, comprimento máximo, ou idade, o intervalo vai de 12 a 32, e a data que a gente vai usar, nós vamos gerar datas aqui nesse arquivo de teste, e as datas devem estar entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Então, nós queremos gerar um arquivo de testes que tenha com esse modelo aqui. Bom, então a primeira fase é construir isso aqui. Isso aqui, veja bem, não estamos fazendo nada que a gente já não ia fazer antes. Obviamente, quando a gente ia trabalhar com essa entidade aí, a gente ia gerar esse arquivo aqui. Então, até aqui não acrescentamos nenhum trabalho na nossa história aqui, né? Bom, agora, em seguida, nós vamos construir uma fonte dos dados que a gente vai usar para gerar esse arquivo. Então, vamos falar que fica mais fácil do que tentar definir, né? Então, por exemplo, aqui eu estou construindo uma fonte desses dados. Então, por exemplo, o nome da pessoa está aqui, nome. Eu quero gerar vários nomes todos diferentes aí. Eu quero gerar, por exemplo, 50 registros com nomes diferentes. Então, para isso, eu estou usando essas duas fontes, esses dois enumerables aqui, ó, first names e last names. Então, first names, eu estou colocando aqui, genericamente, John, Paul, todos os nomes curtos de propósito. Não ocupar muito espaço, fácil de escrever, etc. Então, John, Paul, Mary, Ann, Julia, Judith, Ellen, então, são 8 nomes que eu estou colocando aqui como primeiro nome, e como last name, Smith, Anderson, Smart, Ryan, Stewart, Lindquist, Morris, etc. Então, aqui nós colocamos os 8 primeiros nomes e 8 últimos nomes, e nós vamos fazer uma combinação desses nomes. Cada registro que a gente for gerar, nós viremos aqui e vamos buscar um elemento de first names e um elemento de last name e vamos compor um nome. Esse nome, você pode querer que ele seja único ou não, nós vamos ver como é que a gente trata com isso. Antes de prosseguir, vamos só notar uma coisa. Se eu dou aqui, por exemplo, esse enumerable aqui está com 8 elementos, 8 nomes, e esse baixo está com 8 nomes, o maior número de nomes diferentes que eu consigo fazer aqui é 64, 8 vezes 8. Então, eu posso gerar John Smith, Anderson, etc., John, tudo isso, Paul, tudo isso, etc. Consequência, vamos gerar no máximo 64 nomes diferentes. Então, se você está querendo gerar, por exemplo, uma lista com 200 nomes, e você quer que eles sejam todos diferentes, você tem que prover aqui mais 200 nomes seria 10 vezes 10 dá 100, 20 vezes 20, 400, seria 15 vezes 15, mais ou menos 15 elementos em cima, 15 embaixo, esse seria o suficiente para gerar 200 nomes. Entretanto, quando você começa a gerar nomes que você não quer que se repitam, se fica muito perto o número máximo possível do número que você quer na lista,
chega uma hora que ele só começa a gerar nome repetido, né? Vamos supor, tem que gerar 220 nomes, vai. Ele já gerou 200. Para gerar esses 20 que faltam, quando ele começa a gerar aquilo lá, se o máximo que ele pode gerar é 225, ele começa a gerar tudo repetido. Então, ele vai fazer gerar um monte de nomes para pegar um que não tenha ocorrido antes, tá? Então, conselho, né? Se você vai fazer que é 200 nomes, faz algo assim como 20 em cima, 20 embaixo, gera 400. Aí ele não precisa gerar tantas ocorrências de nome repetido e o programa roda mais rápido. Bom, então, no caso então, geramos esse arquivo aqui, que vai ser uma fonte dos dados que a gente quer buscar. Bom, e a terceira parte do que a gente precisa fazer é fazer um código, fazer um código que vai produzir esses registros. Tá? Então, o código seria algo como isso aqui. Ó. Eu estou gerando aqui, por exemplo, uma lista, né? Então, eu vou gerar uma lista de pessoas, que vai ser o nosso arquivo de geração de pessoas. Esse JPersons aqui, ele vai gerar esse número de registros aqui. Tá? Então, vamos começar a ver como é que isso aqui funciona. Primeira coisa que a gente geramos aqui foi uma lista que vai abrigar esses registros gerados, né? E essa lista é de ocorrência de persons aqui, tá? Inicializamos uma variável que chama random, que é ela que vai fazer os registros variarem de um registro para outro. O que vai fazer os registros serem diferentes é justamente esse random que a gente vai usar agora. Nós vamos ver aqui embaixo como é que faz. Aí pegamos aqueles enumerable que a gente tinha lá e a gente transfere em arrays, porque fica mais fácil de indexar e usar aqui embaixo. Dá para usar aqui direto, mas usando aqui em array, fica um pouco mais fácil, que dá para indexar, fica mais simples a lógica do programa. Né? Então, em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo aqui? Estou fazendo um teste aqui. Número de registros. Se o número de registros for maior do que o comprimento disso aqui, dessa array, vezes o comprimento desse aqui, significa que eu estou querendo gerar mais registros do que é possível gerar com o tamanho dos arquivos de massa de teste que a gente providenciou. Então, isso aqui é um teste, só uma pequena crítica para você não procurar gerar, por exemplo, se você tivesse só 8, como é o nosso quadro, nós podemos gerar 64 registros diferentes no máximo. Se nós queremos que todos eles sejam diferentes, e eu procurar ele gerar 70, isso aqui não vai funcionar, porque 70 é maior do que o maior número máximo que eu tenho que fazer. Então, a gente dá um return aqui para não ficar entrando. Se isso aí acontecer, o programa entra em loop, né? Porque ele fica tentando buscar um nome diferente, fica gerando nome e tal, e nunca que atende a condição. Então, ele entraria em loop. Então, para isso não acontecer, a gente faz esse testinho aqui. Então, aí, aqui continuando, né? Vou fazer essa rotina aqui, né? Essa rotina, até que o número de elementos na lista, enquanto o número de elementos na lista for menor do que o número de registros que eu quero gerar. Tá? Então, vou fazer isso aqui enquanto essa condição aqui não for atendida. Então, vamos lá. Primeiro, geramos aqui, ó, instanciamos um person aqui, P. Aí vamos começar. Person ID, que é um dos elementos do nosso modelo, né? Person ID. Então, Person ID vai ser igual a I mais 1, tá? Que é isso aqui, ó. E começa com I igual a 0, Person ID igual a I mais 1. Podia pôr I mais aqui, mas I mais 1 também funciona. Bom, aí descemos aqui embaixo e vamos gerar um nome. O nome que nós vamos gerar vai ser a combinação, concatenado, né? Daquele first name, tá? Mais o segundo nome. Agora, que nome que ele vai gerar aqui? Vocês estão vendo? Ele vai pegar first name, get value. Agora, aqui, ó, qual o valor que ele vai pegar? Ele vai pegar um número randômico, tá? Random next, que significa ele vai pegar um número randômico que vai de 0 até o comprimento dessa array. É isso que diz esse comando aqui. Então, o que vai acontecer? Primeira vez que ele passa aqui, ele vai gerar um número de 0 até o comprimento da array. O comprimento da array é 7, porque a numeração começa em 0, né? Nós temos 8 lá, 0 a 7 dá os 8 elementos. Então, ele vai gerar 0. Se ele gerar 0, que é o primeiro elemento dessa array aqui, ele vai pegar, aqui em dado, ele vem aqui. Se ele gerar 0, que é o primeiro elemento da array, ele vai pegar o nome John. Se ele gerar o segundo nome, se ele gerar, é sempre um a menos, porque começa a numeração com 0 lá, né? Se ele gerar 3, por exemplo, ele vai pegar N aqui, assim por diante. Bom, continuando aqui, então, esse número random aqui é que vai fazer ele buscar cada vez um elemento diferente. E esse last names aqui também vai pegar cada vez um last name diferente. Então, ele vai combinar um
um de uma lista e um da outra, tá? Os dois gerados aleatoriamente, ele vai gerar um nome, first name mais o last name, vai gerar um nome diferente a cada iteração que a gente passar por aí. Diferente em termos, né? Porque esse random aqui vai de 0 a 8, depois de um tempo começa a repetir. Na primeira vez não vai repetir, mas na segunda pode ser que repita. Tá? Por exemplo, se eu gerar aqui, por exemplo, 0 e 0 na primeira vez, 0 e 0 na segunda, é uma ocorrência repetida que é perfeitamente possível de acontecer. A probabilidade, bom, a probabilidade é só calcular aí, né? A primeira vez é 1 por 64, na segunda vez que ele gerou 1, já é 1 sobre 63, assim por diante, tá? Então, vai começando a diminuir a possibilidade dos números que ele tem gerado e a chance de dar repetido começa a aumentar. Então, ele gerou. Para ver se esse número aqui já não foi gerado antes, eu estou usando essa função aqui, ó. Pego a lista por enquanto está vazia, né, na primeira vez. Mas na segunda vez ela não vai estar. Então eu vejo se na lista já existe um L, tal que o L que tem lá seja igual a esse que você está gerando agora. Então, se isso aqui é uma condição que existia, o que ele faz? Ele repete o loop. Repete o loop aqui, ele vai gerar um outro nome. E esse aqui existe? Existe. Gera mais um, até que ele sai desse loop aqui. Ok? Além dessa forma de ver se esse nome existe, esse L existe, etc., tem esses outros exemplos que eu dou aqui, ó. Conta um número se essa ocorrência de um igual ao outro é maior que zero, ou seja, se já existe. Pode usar o N também. Você pode usar esse e mais vários outros, tá? Estou colocando assim só como a título de exemplo, de ilustração. Bom, gerar aqui um número randômico para a idade é muito mais simples. Então, eu quero que os números randômicos sejam entre 12 e 32, então eu dou random next, 12 e 32. Ele vai gerar um número inteiro entre 12 e 32, que vai ser a idade da pessoa. E para gerar a data, como eu quero que a data seja entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, eu usei um macete aqui, ó. Cada data que ele for gerar vai ser a data inicial mais o número de dias compreendido entre 0 e 729. 729 vai dar exatamente 31 de dezembro do 2023, do ano que vem, né? Então, é por isso que está o 729 aqui. Então, cada vez que ele passar por aqui, ele vai gerar um número entre 0 e 729 que vai corresponder a uma data randômica compreendida no intervalo que nos interessa. Isso aqui é o seguinte, se você tiver outras restrições, como por exemplo, não, a data tem que ser um dia útil, não pode ser feriado, coisa desse tipo, você tem que complicar um pouquinho a lógica aí, tá certo? Então, essa geração de dados, às vezes você pode ter que complicar um pouquinho mais. Mas eu tenho reparado que compensa, porque, como vocês repararam, isso aqui até agora não deu trabalho nenhum fazer isso aí, né? Ainda mais quando o programa está a ponto que você vai só reutilizar para gerar dados diferentes, você pega esse esqueleto que a gente aprontou aqui, um programinha de geração de teste desse daí, se não for um negócio muito complicado, não leva mais do que 5 minutos para fazer, e ficar escrevendo 5 minutos um nome diferente também, acho que é mais chato do que fazer um programinha aqui. Até porque você pode usar em circunstâncias diferentes, você enriquece o exemplo, né? Bom, feito isso, geramos aqui todas as propriedades dessa instância aqui, tá? Então, a gente poderia já acrescentar na lista, mas a gente resolveu fazer mais uma coisa aqui. Antes de acrescentar isso aqui na lista, eu vou fazer um teste para ver se esse registro que foi gerado, por acaso, não gerou um registro inválido, ou seja, que não atende a alguma das restrições que estão no nosso modelo. Nosso modelo está dizendo tudo isso aqui para a gente, ó. Então, será que todas essas condições foram cumpridas? Então, para ver se todas essas condições foram cumpridas, a gente escreveu essa rotina aqui de validação, que está aqui embaixo. Então, se for válido, se esse registro gerado for válido, eu acrescento na lista. Se não for, pula aqui para baixo, tá? Ele continua trabalhando, tá? E não vai ser incluído na lista. Então, ele vai fazer mais uma interação, sendo que essa interação produziu um registro inútil que a gente teve que descartar porque ele não passou na crítica aqui. E vamos falar sobre a crítica, como é que faz. A crítica funciona assim, ó, você gera um contexto, tá? Esse contexto aqui é baseado na pessoa que você gerou lá. Então, gera um contexto. Agora, você valida o resultado dessa lista aqui, você valida a lista de validação do resultado, essa lista de validation result que a gente procurou aqui, você testa contra esse contexto, tá? Então, isso aqui vai dar esse teste aqui, com esse validation results aqui, ele vai indicar o que é para ser validado, tá?
ele pega o que tem que ser validado dentro desse contexto aqui, ele pega daqui, ó. Tudo isso daqui, ele transporta para aquele contexto e para o validation results. Aí, quando você faz isso aqui, ó, esse validator aqui é uma rotina da Microsoft que está contida aqui, ó, nessa library aqui, ó. Se você não botar essa library aqui, essa variável aqui embaixo, essa função não existe, ela passa a ser inválida, tá? Então, ele tem que botar esse using aqui em cima, tá? Então, o que ele faz? Ele tenta validar esse objeto P nesse contexto e com esses validation results aqui, ó, tá? Esse true tá aqui é só para ele validar todos, porque senão ele para no primeiro erro. Tá, então, aliás, serve para outras coisas também, mas não vem no nosso caso aqui, deixa true que tá bom para nós. Então, se não você analisa, pega isso aqui na documentação, analisa direitinho o que esse programa faz e vê se esse true aqui te interessa ou não. Bom, no nosso caso aqui, o true sempre vale, tá? Então, ó, você pega o contexto, pega aqui esse validation, gera uma lista de resultados válidos, é uma lista, por que é uma lista? Porque pode ter mais de um erro, tá? Então, ele pega todos os erros que tiver dessa pessoa person, em cima desse contexto, ele vai gerar, se tiver um erro aqui, ele vai gerar um elemento nessa lista validation results aqui, ok? Então, se ele encontrou algum registro aqui, que isso aqui é inválido, que não seja válido, tá? Ele gera essa lista aqui de erros, e isso aqui, essa função aqui, ó, tudo isso aqui, se tem algum erro, ele resulta false. Tá? Então, se for válido, se for válido, tá certo? Esse resultado aqui é true, tá? Se não for válido, esse resultado é falso. Então, ó, se o resultado desse válido for true, ele vem e acrescenta o elemento na lista. Se não for, ele cai aqui e vai embora. Então, acabou, pessoal. Então, ó, o que ele fez aí? Ele fizemos um modelo, botamos as restrições, demos elementos para ele gerar os arquivos independentes, testamos depois, no fim das contas, se funcionou direitinho. Levou, sei lá, 5 minutinhos para fazer isso aí. Vamos ver isso aqui funcionando? Vamos rodar o programa e ver isso aqui funcionando, só para dar uma ilustrada um pouco melhor aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, o programa que gera isso aqui, Random Generator Persons List. Então, clicamos aqui. Então, eu quero gerar uma lista randômica com dados de pessoas assim. Quantos elementos eu quero gerar? Eu venho aqui, ponho nessa tabela aqui, ó, 20, 30, por exemplo. Vamos colocar aqui 20. Eu quero gerar 20 registros aqui, tá? Esse 20 aí, ó, é esse NREX aqui, tá? Bom, depois que eu botei os elementos lá 20, eu clico aqui Build. Quando eu clicar Build, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no programa gerador da lista aqui, ó. Quando eu clicar esse Build aqui, ele vai vir aqui e vai executar esse aqui, ó. Eu cliquei lá, naquele row, etc. Tá aqui o título, random list, papapá. Esse aqui é o HTML daquela página lá, né? Quando eu clicar aquele botão de build aqui, ó, que é esse aqui, ele vai, no onClick, ele vai chamar aquela função genList persons, passando o NREX para lá. Ou seja, ele vai chamar essa função aqui. No onClick, ele vem aqui e gera a lista que nós pedimos, tá? Então, o programa é muito simples, tá? E aqui embaixo ele vai dar um display aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai dar um display nessa table aqui, ele vai dar um display de todos os registros que ele gerou. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Então, aqui, 20 registros que eu quero, eu clico aqui, Build, pimba, gerou os 20 registros aí. Se eu quiser arranjar um pouco menos, para ficar mais bonito na página aqui, está aqui. Então, geramos 14 elementos, ó, 1, 2, 3, assim por diante. Agora, se eu puser, por exemplo, um número muito grande de elementos, aí começa a demorar um pouco mais. Aqui está saindo muito rápido, porque começa a dar aquele negócio, nome repetido, então demora um pouquinho mais. Mas é isso aí, pessoal. Então, ó, geramos um arquivo aí que a gente pode usar. Fica bacana para testar uma série de coisas. Se vocês encontrarem utilidade, eu vou ficar muito feliz. Um abração para todos. Obrigado, pessoal.